Olá, eu sou Pedro Moreno e hoje eu vou mostrar aqui minha carteira na B3, como eu invisto, e já adiantando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu também vou mostrar algumas alternativas da minha carteira, como que você vai poder montar uma carteira com os mesmos princípios da minha carteira, mas com outros ativos, e fique aqui para você então aprender um pouco sobre como eu penso para montar uma carteira de investimentos para aposentadoria, ela serve perfeitamente para aposentadoria. E se você quiser mais detalhes de como você faz uma carteira alternativa, de como você monta uma carteira alternativa, deixe os comentários aqui que eu vou poder então produzir outros vídeos explicando alternativas a cada um dos pontos. Mas antes, feita aqui a compra de Bitcoin, então fiz a compra de R$ 50 agora há pouco e vamos para o vídeo. O que é o IVVB11? É um ETF. Então eu tenho esse ETF na carteira, que ele está em reais, porque eu compro em reais, né? Então o valor, você vai ver a cotação em reais, você vai comprar pela Bolsa Brasileira, vai estar em reais. Você pode comprar abrir uma conta lá fora, comprar lá fora também. Mas eu tento simplificar muito a carteira, então eu faço pela B3 mesmo. Qualquer corretora no Brasil, ou até mesmo alguns bancos vão te oferecer uma corretora interna e você pode fazer essa compra por ela. Tá? Qual o princípio aqui? Que são 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com as 500 maiores empresas, eu busco confiabilidade, segurança e dolarização da carteira. Então, se o dólar sobe, o ativo também sobe. Né? Os últimos 2 dias, no último dia, né, o dólar subiu, a cota valorizou. Então, a gente tem uma proteção em dólar aqui na carteira. 50% da carteira ela é assegurada em dólar. Tá? E aí tem as empresas que compõem essa carteira, Microsoft, Apple, Amazon. A vantagem de você comprar por um ETF, como eu faço, é que você vai ter uma diversificação e uma automatização disso. Então existe um critério para ter esse ETF. E esse critério é pegar a lista da Standard Poor's, a S&P, e pegar que formam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se uma empresa sai dessa lista de 500 maiores, o fundo vende essa ação e então vai entrar outra no lugar, porque sempre vão ser 500 empresas, e ela vai então comprar essa ação. Então essa atividade de ver qual ação que está entre as 500 maiores, comprar e vender, a critério do fundo. Então essa é uma ação do fundo. A gente não precisa ficar fazendo essa ação manualmente. Tá? Então essa é uma vantagem de trabalhar com ETF. E aqui eu estou investindo apenas R$ 250, eu compro 500 empresas. Então fico extremamente diversificado com pouco dinheiro. Tá? Então não tem muita desculpa não. Com mais ou menos R$ 2.000 você consegue replicar essa carteira minha, né? Apesar de não ser uma recomendação fazer isso, mas se entender o conceito e montar uma parecida. Aqui no Brasil mesmo você pode investir pela SPX11, não é da minha carteira, mas elas fazem a mesma coisa, ela compra as 500 ações da S&P 500. Tá? Então, busco aqui estabilidade, segurança, empresas que vão crescer ao longo dos anos com bastante robustez. A segunda parte da minha carteira vai então compor 50% da minha carteira de ações, né, da minha carteira como um todo, 100% das ações. 100% das ações estão com a parte do IVVB11, que são as 500 ações americanas. Aqui são as ações de small caps do Brasil. Aqui não tem um número prefixado. Existem uns critérios que compõem essa carteira. Ela tem que ser uma empresa pequena, né? Pequena para o mercado financeiro, né? de ações. Então, tem os seus critérios específicos. Tá? Eu não vou entrar aqui nos critérios. São ações brasileiras, são ações do Brasil. Quando eu invisto num país subdesenvolvido, eu espero volatilidade dele. Então, por isso que eu invisto no Small 11 e não no Bova 11, que seriam as maiores empresas do Brasil. Mas fica como alternativa, de todo jeito, as maiores empresas do Brasil já têm volatilidade suficiente. Né? Então, se você não quer muita volatilidade na carteira, você pode ficar com o Bova 11, apesar de ser bastante volátil já, mas o Small 11 ele vai ser mais volátil. E eu quero essa volatilidade. E por querer essa volatilidade, eu invisto nela. Tá? Então, basicamente é isso. São ações, são empresas
pequenas, vão proporcionar grande crescimento, grande assimetria. Então, uma empresa como a Ambev, por exemplo, ela é uma empresa grande, ela não é uma empresa pequena aqui no Brasil. Ela tem mais de 60% do market share dela, então da capacidade de crescimento dela no Brasil. Então, se ela quiser dobrar de tamanho, se ela tentar dobrar de tamanho, ela precisa sair do país, ela precisa vender para fora do Brasil. Porque dentro do Brasil ela já tem 60%, ela teria que ter 120% do mercado do Brasil, que ela não vai conseguir. Porque não é possível ter 120% do mercado a ninguém. Mas uma empresa que tem 5% do mercado, que tem 2% do mercado, para ela dobrar de tamanho, a que tem 5% precisa de 10%, a que tem 2% precisa de 4%. Então, essa simetria de crescimento que é importante ter nesse tipo de investimento, quando você procura small caps. Eu quero fazer isso automático, então eu faço para o ETF, e eu quero bastante volatilidade, por isso que eu faço small caps no Brasil. Mas existem outras alternativas, tá? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre alternativas dessa carteira, depois deixem nos comentários. Então isso aqui não faz parte da minha carteira, o BOVA11. Mas o que faz parte da minha carteira é o Hash 11. Por quê? Para mim, criptomoeda é dinheiro, tá? Eu sei que os economistas não vão gostar de ouvir isso, não importa muito para mim esse conceito. Ele, em si, hoje em dia, criptomoeda não é dinheiro, porque ela não é unidade de conta, não segue todos os critérios que o dinheiro tem que ter. Mas, para mim, é que ela cumpre a função de dinheiro. Numa crise, ela deve cair junto com ações e junto com outras coisas. Pô, a gente viu a crise da pandemia, que iniciou a pandemia, sim, ela caiu junto, né? Com todos eles, mas ele foi a que recuperou mais rápido também. As criptomoedas foram que recuperaram mais rápido. Esse aqui é um fundo novo, tá? Não existe há muito tempo no Brasil. Até por isso que eu estou montando esse vídeo agora, porque é um conceito novo ainda, né? Você ter esse rebalanceamento de carteira com esses ativos, porque 2 desses ativos foram criados esse ano. Um deles é esse aqui, que é o Hash 11. Então ele é composto apenas por criptomoedas e ele pega as maiores criptomoedas, né? Então seria até leviano falar estabilidade nas criptomoedas, mas sim, aqui não tem a composição, mas Bitcoin, Ethereum, são as maiores criptomoedas do mercado. Você consegue comprar um pouquinho delas com R$ 32,60. Não é a melhor forma de investir em criptomoedas, tá? Já vou deixando isso claro. A melhor forma de você investir em criptomoedas é comprar criptomoedas e ter na sua carteira. Mas essa carteira que eu estou comprando aqui, ela é uma carteira que eu faço ela de maneira muito passiva. Então eu compro os ativos e eu olho uma vez por mês para fazer o rebalanceamento da carteira. Então eu não tenho muita preocupação com as criptomoedas que eu compro aqui em fazer o hold para muitos anos, apesar dessa carteira ser de longo prazo, né? Eu não estou preocupado se eu vou ficar com ela ou não. Eu estou preocupado com as criptomoedas que estão nessa carteira, que sejam uma parte da minha carteira que eu possa comprar e vender sem muita preocupação. Então, se, por exemplo, as criptomoedas valorizam muito, eu vendo esse ETF para comprar ações. Se as criptomoedas desvalorizam muito, eu vendo ações para comprar esse ETF. Então, eu tenho isso aqui como fundo de caixa da empresa. Por isso que a alternativa a isso, se você quiser montar uma carteira sem tanta volatilidade quanto a minha, você pode comprar, por exemplo, o IMAB11, que é um fundo ETF de renda fixa. Né? Então, seria o equivalente a você ter uma renda fixa. Tá? Comprar renda fixa para um fundo sempre é mais interessante, porque você vai ter uma liquidez ali maior e uma gestão também, que ela não vai comprar só Selic, por exemplo, ou só IPCA de 20 anos. Né? Ela vai fazer uma gestão ali. Ela, né, no caso, ela é passiva, tá? Então ela já tem essa gestão pré-estabelecida, mas existe ali os critérios. Existem várias alternativas de renda fixa. Eu poderia fazer um vídeo só sobre ETFs de renda fixa, né? Porque quando eu invisto em renda fixa por algum motivo, eu faço por ETFs. Eu acho mais interessantes. Ah, tá. Vamos falar aqui só a última coisa aqui do Hash 11.
Como as criptomoedas são atreladas a dólar, então isso aqui também compõe 50% da carteira em dólar. Então eu tenho o IVVB11 e o Hash11, que são atrelados ao dólar. Se o dólar subir, as criptomoedas sobem em relação ao real. E também, então esse ETF também é interessante para fazer uma proteção em relação ao real. O que é o KIZU11? Ele é um fundo imobiliário, ele não é um ETF, mas ele funciona como se fosse um ETF. Ele segue a carteira passiva da Suno. Então a Suno Research produz essa lista, né, de ativos, tem os critérios lá que não pode ser fundo de fundo. Tem os critérios aqui você pode ler no próprio site da Suno, ou pode ler também no site da Kilma, que é a que faz a gestão desse fundo. Apesar dele ser passivo, por ele ser um fundo que replica um índice, ele tem uma gestão ativa. Quando um fundo quer receber um capital, quer receber um aporte para fazer construir um novo empreendimento ou fazer uma aquisição, alguma coisa assim, ele disponibiliza cotas e essas cotas são primeiramente, essa emissão é dado prioridade para os cotistas atuais. Então os cotistas podem fazer a aquisição dessa cota com prioridade. Então o fundo vai receber muitas dessas emissões prioritárias. E ele pode simplesmente vender esse direito ou até comprar direito de outras pessoas e aumentar o capital e fazer um ganho de capital em cima disso. E a Kinea mostrou, né, a Kilma se mostrou uma muito boa gestora nesse ponto, porque ela, além de pegar um índice que já tenta replicar a média do mercado e fica relativamente um pouco acima, porque ela usa o critério um critério neutro, que isso também é um ponto que se prova, né? Então, todos os ETFs aqui são neutros, e por isso que eles se provam um pouco melhor do que o mercado, de um modo geral. A Kilma faz uma gestão ativa que dá um extra, né? Um ganho extra para esse fundo. Então ela tem esse outro lado, que é até um lado ruim dela não ser um ETF, que ela é um fundo, porque a cotação dela fica no mercado secular. Né? Não é igual um ETF, que o ETF você tá praticamente sempre você paga o valor justo. Porque quando o ETF ele expande, entra a capital, ele compra as ações. Quando são vendidas ações do ETF, ele pode vender as ações e pagar os clientes. Então ela sempre tem o valor justo da ação. O ETF tende sempre a ter o valor justo da ação. No fundo imobiliário, não. No fundo imobiliário é feita a emissão pontual, né? Então são poucas vezes que essa emissão é feita. Então muitas pessoas acabam comprando, como eu acabei comprando, com ágio. Então o valor patrimonial deveria ser em torno, digamos aqui, de R$ 100, e eu estou pagando hoje 115. E pagando 115, estou pagando com 15% de ágio, né? Com preço acima do que é o valor patrimonial da composição da carteira. Mas acaba sendo compensado pela boa gestão, pela estrutura de ser um ETF. Eu acho que vale a pena, por isso que eu compro. Mas existem pessoas que só compram fundos imobiliários que estão desvalorizados, né, que estão baratos, né, em relação ao valor patrimonial. Então, quem segue esse critério não vai comprar esse fundo imobiliário. E como alternativa, eu coloquei aqui o BCFF11, que é um fundo de fundos, né? É um fundo que também tenta fazer uma gestão, mas já é uma gestão ativa e que vai suprir, né? Tem uma diversificação grande, e então ele vai suprir a necessidade se você quiser substituir o Kizu 11. Eu acho que não substitui nesse par assim. Talvez a melhor alternativa ao Kizu 11 seja você montar mesmo uma carteira. Você monta ali uma carteira com 10 ações, com 10 fundos, né, com pelo menos 10 a 15 fundos, você vai ter ali uma diversificação interessante. E aí você pode até botar ali alguns fundos de fundos nessa sua carteira, e aí você consegue diversificar em cima dessa parte da carteira, que é o Kizu 11. Aqui eu estou fazendo uma experiência, então eu estou usando a Smart Invest junto com a XP, então tenho minha conta na XP, e eu montei aqui a minha carteira, é simplesmente isso. Então eu tenho aqui o Small 11, IVVB 11,
Hash 11 e Kiso 11. 25% para cada uma delas. Aqui está no histórico, né, o desempenho, esse em azul seria o desempenho da carteira, esse aqui é o desempenho teórico, tá? Porque a carteira, tanto o Hash 11 quanto o Kiso 11 foram criados esse ano, então eles não têm tantos anos, né, não tem 3 anos de mercado para ver histórico, mas aqui eles fazem alguma projeção, eu não sei exatamente como eles fazem essa projeção, mas aqui está vencendo. Então, eu não gosto muito de projeções. Vamos aqui para a carteira em si. Né? A carteira atualmente está com 15 mil reais que eu coloquei nela. Ela já está se valorizando aqui um pouco, né? 4% mais ou menos. Eu comecei essa carteira dia 25 de junho, dia 24 de junho, alguma coisa assim. E se vocês quiserem, eu posso entrar aqui de vez em quando e mostrar a evolução da carteira. Aqui, ó, os 4 ativos. Né? Então, tem aqui o IVVB11, que foi trocado pelo nome, né? Empresas dos Estados Unidos S&P 500. Nunca vai ficar perfeito, né? Nunca vai ficar 25% para cada um. Sempre vai ter uma diferença. E aqui está mostrando que vai ficar um pouquinho em caixa, né? Acaba 1% ficando em caixa, porque pelo preço das cotas dos ETFs, nunca vai dar um valor exato em cima do valor, que eu depositei 15 mil reais. Então vai ter que fazer a distribuição, vai acabar sobrando um pouquinho. Isso não tem problema, porque com os próximos aportes, esse dinheiro que está em caixa entra para ajustar os aportes, então sempre vai ficar muito pouco ali, que é um valor irrelevante. Tá? Então aqui tem as projeções e tudo mais, mas eu quero dar uma dica. Então, se você usar Smart Invest por algum motivo, eu vou deixar os links na descrição. Né? Essa aqui não é uma recomendação de usar, pelo contrário, está fazendo uma experiência. Então, eu acho que não é interessante você replicar a carteira, muito menos replicar a estrutura pela Smart Invest, tá? Porque eu ainda tô em experiência. Se você quiser usar a Smart Invest por outros motivos, fique à vontade também. Uma dica que eu vou dar aqui é configurações. Por quê? Nesse canal aqui a gente já aprendeu sobre impermanent loss, certo? Então, a gente viu que ficar rebalanceando demais a carteira, quando a gente tem um rebalanceamento constante, a gente tem perdas tanto no crescimento da valorização do ativo quanto na desvalorização. Se você não entende sobre permanent loss, tem link aqui, vou deixar um card aqui no vídeo. Mas aqui é diferente, tá? Por quê? A configuração padrão é deixar aqui R$5. Então ele sempre faria a menor rebalanceamento possível. Então sempre que ele puder fazer um rebalanceamento, ele vai fazer. E aí isso incorreria próximo a algo, o impermanent loss. Eu não quero isso. Eu quero que ele faça o rebalanceamento quando eu tiver um distanciamento de pelo menos 2%, que é o máximo que a plataforma me deixa. Eu, na verdade, gostaria de 5% ou 10%. Mas, como aqui a plataforma não deixa, eu vou deixar o maior valor possível. Então, eu fiz a minha carteira, né, dia 24, e hoje eu estou vindo, e depois no dia seguinte, né, porque você não pode fazer isso no mesmo dia, tá? Se você rebalancear, se você vier aqui trocar a configuração no dia que você cria a carteira, ele vai travar a carteira e vai parar de funcionar. Né? É um defeito da Smart Invest, provavelmente eles vão arrumar isso. Mas no dia seguinte você vem aqui e altera para o maior valor que ele permite. Aqui ele está dizendo R$308, então eu vou salvar como R$308. E aí, quando eu fizer a atualização de aporte, quando eu fizer um aporte, eu venho aqui em investir, coloco aqui o valor, né? Primeiro eu deposito lá na conta da XP, depois eu venho aqui, coloco o valor e digo se eu quero rebalanceamento na próxima data de rebalanceamento ou se eu quero rebalanceamento agora. Nesse tipo de carteira, eu sempre vou rebalancear agora. Né? Então, se o aporte for acima de R$1.000. Então, se eu for investir R$1.000, pelo tamanho, pelo volume que tem na carteira, atualmente, é interessante que R$1.000 seja rebalanceado sempre agora. Então, isso aqui implica em vender ativos que estão na carteira também, tá? Então é isso. Essa é a minha carteira. Ela vai seguir aí por alguns anos. E se vocês quiserem, então, entender, que eu traga ela aqui com alguma constância para ver a evolução dessa carteira, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários que futuramente eu faço mais um vídeo sobre ela. Esse é o vídeo.
Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo, né, para aquele seu amigo que quer começar na bolsa. Esse aqui é uma estrutura básica que você pode fazer ela e ir estudando aos poucos também. Você não precisa estudar totalmente antes. Como ela é uma carteira de ETFs, você vai estar relativamente seguro com isso. Agora, é claro, se você não entende nada, se você não está seguro sobre a volatilidade do mercado, talvez seja mais interessante você começar na renda fixa. Estude um pouco, estude o que fazer no momento de volatilidade. Entenda que você está sujeito ao risco, mas com a diversificação dessa carteira, dificilmente você vai estar sujeito ao risco da ruína, que é o mais importante, tá bom? Evite perder e siga isso como princípio e você vai ter um bom rendimento para o longo prazo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.